Nós estamos de volta com o programa Diplomacia, que acontece hoje aqui no Itamaraty. Nosso convidado especial é o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Ministro, um grande feito, pode-se dizer, e que se concretizou agora efetivamente há poucos dias, foi a criação da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas. Com o voto do Congresso uruguaio, o 9º país aprovou o protocolo e a Unasul agora não tem mais volta, né? Qual é o caminho para frente? Primeiro, o Brasil também tem... Primeiro não. Isso eu ia lhe perguntar depois. O mais triste é que o Brasil, que foi o país que mais se empenhou pela criação da Unasul, lá no início chamava CASA, Comunidade Sul-Americana, que, aliás, retomando uma ideia, talvez não com os mesmos nomes, mas que já tinha sido lançada no governo Itamar Franco, que era de uma área de livre comércio sul-americana, quando eu fui chanceler, que foi levada adiante de maneira até muito elogiável, e eu fiz isso na época, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele fez a primeira cúpula dos países sul-americanos no Brasil, foi seguida de outra em Guayaquil, ainda durante o período dele, e surpreendentemente isso depois fica preso numa questão de política partidária. Eu acho que as questões, digamos, de substância que poderia haver foram resolvidas, né? Inclusive havia uma dúvida com relação ao parlamento, onde é que vai ser o parlamento, e nós estabelecemos que vamos ter um decreto legislativo dizendo que o nosso parlamento, o nosso Congresso estará envolvido em qualquer discussão que diga respeito ao Congresso, o que é natural, como aliás ocorreu também com o Mercosul, com o parlamento do Mercosul. Então, eu acho que esse aspecto específico está resolvido. O problema é que você sabe que no Brasil a prática parlamentar leva a que a grande maioria das matérias só possa ser aprovada quando há acordo de liderança, porque senão não tem quórum, né? E num momento como esse, que você está em transição de um governo para o outro, alguns deputados já não estão mais tão interessados, porque perderam a eleição. Enfim, outros ainda estão pensando muito no futuro, então é difícil você ter o quórum. Mas eu acho que a gente vai assinar, isso é uma questão de tempo, se não for agora, eu esperaria muito que fosse agora, porque nos deixa realmente numa situação de constrangimento. Não, fechava com chave de ouro, uma iniciativa nossa. Quer dizer, vários participaram, mas foi o Brasil que teve o tempo todo muito envolvido nesse processo. Primeiro chamava a Comunidade Sul-Americana de Nações, depois passou a se chamar Unasul. Mas nós vamos ratificar isso, não terá dúvida. Agora, ministro, entre os críticos da Unasul, sejam eles brasileiros ou latino-americanos, está a convivência simultânea com a existência do Mercosul. Uns entendem que o processo natural deveria ser a ampliação do Mercosul com a agregação de outros países, né? Ou a fusão com a Comunidade Andina de Nações, e que a Unasul é um esforço paralelo que não deveria acontecer. Veja bem, primeiro é uma crítica que não tem nenhuma procedência, até porque nós estamos trabalhando pela expansão do Mercosul. A Venezuela deve em breve entrar ao Mercosul, há uma expectativa de que o Congresso paraguaio possa aprovar em breve, e quem sabe, na esteira da Venezuela, outros países que têm muito comércio com a Venezuela também decidam procurar o Mercosul. Então não há aí nenhuma contradição, apenas a Unasul, o que nós não podemos é esperar que tudo isso ocorra. Veja bem por quê. Porque o Mercosul é uma união aduaneira. O Mercosul, embora tenha nascido de um impulso político, sobretudo na época do Sarney, Alfonsin, logo no início, o pré-Mercosul, se você quiser, a pré-história do Mercosul, ele tem nascido do impulso político, mas ele é sobretudo um arranjo econômico. A grande parte das cláusulas do Mercosul, a não ser a cláusula democrática, que veio depois, os aspectos sociais, tudo isso veio vindo com o tempo. Mas o núcleo do Mercosul é econômico. E esse núcleo econômico está organizado em torno da União Aduaneira. O que significa isso? Significa que os países têm que ter a mesma tarifa externa, que eles não podem ter tarifas entre um e outro e que tem que ter a mesma tarifa externa. Ora, nós encontramos uma realidade em que o Chile já tinha negociado, estava negociando um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. E com tarifas menores, né? Com tarifas menores, não, tarifa zero em muitos casos, idem o Peru e a Colômbia. Então, o que nós podíamos fazer? Óbvio que o ideal seria que todos fossem no Mercosul, mas porque nós não podemos ter todos no Mercosul, nós não vamos ter nada que nos una? Não, então o que nós trabalhamos? Trabalhamos para ter uma área de livre comércio de toda a América do Sul, que praticamente se concretizou, porque hoje em dia existe o que você está falando, que é um acordo entre o Mercosul e a Comunidade Andina na parte comercial, e ao mesmo tempo fomos avançando na parte política, que alguns aspectos políticos ou outros aspectos que não estavam tão cobertos pelo Mercosul, como a área de energia, o Conselho de Defesa,
né? Por quê? Porque o Brasil também não pode ignorar os países, o norte. Quer dizer, eu me lembro que houve uma época em que se pensou, até com boa intenção, já que temos o Mercosul, vamos fazer o Merconorte. Mas como é que pode? O Brasil não pode ser dividido em dois e ter uma tarifa para Manaus e outra para Porto Alegre. Para Manaus até pode, porque tem a Zona Franca, mas digamos, você não pode ter uma tarifa para o norte do Brasil e outra para o sul do Brasil, não é possível, né? E uma se une à Venezuela e à Colômbia e a outra se une ao Uruguai e ao Paraguai. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos o que era viável do ponto de vista econômico, que era uma área de livre comércio, continuamos dando ênfase, que deva ser dito também que no governo anterior já se havia dado, à infraestrutura, mas desenvolvemos muito isso e vamos ter aí ligação Pacífico-Atlântico em duas partes. Inaugurando agora em janeiro o Peru, né? Inaugurar com o Peru e pouco depois vamos inaugurar com o Chile também, atravessando a Bolívia. Então nós estaremos fazendo no século XXI o que a América do Norte fez no século XIX, que é unir os dois oceanos, e eu acho que isso vai ser muito positivo. E tem um aspecto político, o Conselho de Defesa, né? Tem Conselho de Combate às Drogas, aí não faria muito sentido ter só no Mercosul, a gente tem relações ótimas do ponto de vista militar com todos os países do Mercosul. Então, eu acho que as coisas se complementam. Às vezes elas se duplicam, mas eu, sinceramente, não me preocupo demais com essa duplicação. Você, muitas vezes, vamos fazer um conselho aqui para discutir a questão social, não na sua. Aí outros, não, mas o Mercosul já é igual e a gente já convida os outros, porque são associados, também. Então, a gente chega a uma conclusão sobre isso. A única coisa que falta, na minha opinião, não o Brasil, porque o Brasil sempre faz, é os outros países talvez não tenham ainda desenvolvido totalmente essa sensibilidade, é convidar sempre a Guiana e o Surinã para os encontros do Mercosul com associados. Aí as coisas vão começar a ser quase iguais mesmo, e aí você resolve. Quer dizer, certos problemas você não pode ficar preocupado excessivamente com a duplicação e não fazer. Nós estamos fazendo. Quando chegar à conclusão de que ali você pode juntar, junta. Por enquanto não dá. A França, o senhor falou das Guianas, a França tem participado de alguns fóruns, Parlamento do Pacto Amazônico, né, a reunião do Pacto Amazônico. Qual é a relação França com esses processos de integração sul-americanos? Olha, ele participa como observador do Pacto Amazônico, tem, por exemplo, quando houve recentemente uma reunião, até acho que um pouco antes de Copenhague, deve fazer um ano e meio mais ou menos, o presidente Lula convidou o presidente Sarkozy para ir a Manaus, uma reunião que reunia países amazônicos, porque, evidentemente, o que ocorre na Guiana Francesa vai nos afetar. Eu descobri até uma coisa engraçada. Uma vez eu fui a Paris para tratar de uma comissão mista com o ministro, na época, era o Dominique de Villepin. Tratamos vários assuntos, apoio no Conselho de Segurança, coisas várias. Aí, de repente, eu me deparei com a seguinte questão: a mosca da carambola. E a mosca da carambola, por incrível que pareça, não era a França que estava com medo do Brasil, era o Brasil que estava com medo da França, porque a mosca da carambola existia na Guiana Francesa. Então, você não pode ignorar numa organização que tenha um aspecto físico, geográfico muito evidente esses outros países. Mas isso não entra na parte política. Nem econômica. Nem econômica, porque aí significaria, a não ser que a França resolva... A França entra no Mercosul? A França entra no Mercosul, mas aí ela tem que sair da União Europeia, ou então ela permita que a Guiana Francesa seja um território aduaneiro autônomo. Eu não estou dando nenhuma ideia, não. Aí é diferente. Não é má, né? Acho que não está nos planos deles, não. O Mercosul está... Vamos fazer uma ponte agora. É uma ponte que se arrasta, né, ministro? Não. Alguns governos. Mas, gente, as coisas são assim. A outra ponte importantíssima foi com a Guiana, propriamente dita, né? Com a Guiana, cuja capital é Georgetown. Isso estava parado há muito tempo. Quando nós chegamos no governo, vimos que estava parado no Tribunal de Contas por razões justas. Só que não se fazia. Então, todo o nosso trabalho durante muito tempo foi dizer, olha, então vamos uma maneira de anular aquela licitação, vamos pedir às Forças Armadas para fazer. E hoje nós temos uma ponte entre a Guiana e o Brasil, atravessando Roraima, o rio Tacutu, Roraima, que é importantíssimo. A última reunião que o presidente foi lá, que aliás era da Unasul, não era nem bilateral, foi o governador, foram 2 senadores de Roraima, porque para Roraima é importantíssimo, e para a Guiana é importantíssimo. E veja bem, para você ver como a geopolítica entra em tudo. Outro dia eu estou lendo lá o New York Times, muito preocupados que esteja mudando o estilo de vida na Guiana, porque tem muita gente indo para o sul, atrás, sabe do quê? Da moeda forte, o real. Eu não esperava ler isso no New York Times. Agora, ministro, o Mercosul está projetando para os próximos 10 anos um novo foco estratégico que é o cidadão.
né? Vai trabalhar a questão do documento único, um Renavan, um certificado de veículos único e também a questão dos diplomas, né, dos diplomas universitários. Você acha que foi isso que o Mercosul pecou até hoje, de olhar mais o econômico e menos o cidadão, o social? Eu não vou dizer que pecou, porque eu acho que aí seria uma autocrítica que eu não faria, porque nós nos preocupamos sempre com isso. Agora, você evolui aos poucos. Nós temos acordos de previdência, nós temos acordos de residência, temos muitos acordos que beneficiam diretamente o cidadão. Temos acordos que eliminam o passaporte, aliás, não só o Mercosul, para toda a América do Sul. Enfim, então temos muitos acordos desse tipo. Temos também acordos bilaterais, às vezes, porque também, como dizia, eu acho que o Temístocles Cavalcante, o indivíduo não vive na União, o indivíduo vive no município. Então nós fizemos acordos ali com o Uruguai para facilitar a vida deles. Temos encontrado uma excelente cooperação do Paraguai hoje para ter uma maior clareza sobre os chamados brasiguaios. Então, muita coisa foi feita, mas a gente vai continuando a evoluir. Eu acho que essa questão dos diplomas é muito importante, porque é o que permite efetivamente uma pessoa trabalhar nos vários países. Então, são avanços que vão sendo feitos. Nós começamos por aquilo que era mais óbvio, digamos, a linha de menor resistência. Você sabe que revalidação de diploma é das coisas mais difíceis que existe, porque o sentido corporativo das várias profissões no Brasil é fortíssimo, né? Então, por incrível que pareça, é mais fácil você baixar uma tarifa zero do que você conseguir a revalidação de um diploma estrangeiro. Agora, quando nós falamos em um documento único e reconhecimento de diplomas estrangeiros, é um primeiro passo para o mercado de trabalho comum, não? Eu acho que terá que ser, porque um mercado comum se compõe de três coisas: liberdade de movimento de bens e serviços, liberdade de movimento de capitais e liberdade de movimento de pessoas, que significa mão de obra, que são fatores de produção, na realidade, que você tem que permitir que se movam livremente. É fundamental. O brasileiro deve votar em 2012, sua primeira bancada para o Parlamento do Mercosul. Você acha que o cidadão brasileiro ele tem informação em nível suficiente? Ele sabe o que é o Mercosul? Ele terá condições de estar participando conscientemente num processo desse? Mas isso é o ovo e a galinha. Ele talvez não saiba totalmente, mas ele vai passar a saber mais quando ele viu a fotografiazinha de alguém lá dizendo: olha, eu sou candidato ao Mercosul, eu vou propor tal coisa, né? Enfim, eu vou propor a liberalização de tal, eu vou propor que a gente aplique antidumping em conjunto a produtos de origem de países terceiros, por exemplo, né? E vou propor que a gente tenha uma política industrial comum. Então aí as pessoas vão ficar sabendo mais do que sabem hoje. Mas veja bem, também o Mercosul não é tão pouco conhecido assim. Uma coisa que me chamou muita atenção, eu tenho 2 episódios assim que me chamaram a atenção. Um foi logo no começo, porque eu tratei muito o Mercosul no início aqui como diretor da área econômica. Aí depois eu fui para Genebra, voltei como ministro. Aí quando eu voltei como ministro, o presidente Itamar Franco propus justamente a área de livre comércio sul-americana. E tive aqui um almoço com empresários. E os empresários que no início tinham resistido muito ao Mercosul, ou resistido ou desprezado, dizem: isso aqui é coisa de pobre com pobre, não interessa, a gente tem que estar pensando nos Estados Unidos. Quando eu propus essa área de livre comércio sul-americana, um dos empresários de muito peso, aliás, em todos os sentidos, né, ele comentou: não, mas a gente tem que ver o que vai acontecer com o Mercosul. Quer dizer, eu fiquei feliz. Já era uma preocupação manter o Mercosul. E agora, recentemente, num campo totalmente diferente, mas muito indicativo da mentalidade do povo, infelizmente o jornal agora já não existe mais sob a forma impressa, mas continua existindo, o Jornal do Brasil. Mas um dos últimos números deve ter sido da forma impressa, no dia em que os 4 passaram para as semifinais. Infelizmente não fomos muito longe, a Seleção do Uruguai que avançou um pouco mais, mas no dia que os 4 passaram para as semifinais, a manchete era assim: Mercosul dá as cartas na África. E a fotografia era de um jogador do Paraguai, com a camisa paraguaia. Então eu achei isso assim muito simbólico. Da construção de uma identidade. Comum. Exatamente. Ministro, governo acabando, eu sei que o senhor quer voltar da aula, mas o projeto político de Celso Amorim? Olha, eu acho, primeiro que a vida não se esgota na política, né? Você tem muitas outras coisas para fazer. Mas o ser humano é um ser político, né? É um ser político e tem que ser, né? Nós vivemos em sociedade. Olha, eu sou membro do PT, me inscrevi no PT, porque eu acho que você está num partido político é a primeira condição para você poder realmente fazer política, mas eu não tenho nenhum plano imediato. Meu plano imediato é dar aula, eventualmente escrever alguma coisa, participar de palestras. O mundo das artes? O mundo das artes? O mundo das artes já está, quer dizer, muito ocupado pelos meus 3 filhos, né?
Se eu reluto em fazer concorrência a professores de outras universidades, com muito mais razão, e nem seria concorrência, porque eles têm muito mais talento do que eu, mas de ser mais um Amorim no pedaço. Deixa os 3 lá, se eles permitirem eu vou dar uns palpites nos roteiros que eles escreverem. E tem alguma coisa que o senhor deixou de fazer? Que gostaria de ter feito na política internacional? Gente, tem sempre muita coisa. Eu acho que, por exemplo, a África nós apenas começamos. Eu acho que a burocracia brasileira começa a entender a importância da África, né? E nós dependemos muito da burocracia, porque você vai lá, faz um tratado, mas na hora de sair o empréstimo, na hora de mandar o técnico, não somos nós que mandamos. Isso eu acho que precisava mais tempo. E você mesmo, o entendimento do que é América Latina e Caribe, porque é importante trazer o Caribe. O presidente Lula foi o primeiro a fazer uma reunião no Brasil com os líderes caribenhos para tratar de cooperação. São todos países muito próximos de nós, fisicamente, né? E etnicamente e culturalmente. E, no entanto, nós tratamos como uma coisa estranha. Então, é claro que há muitas outras coisas, gostaria de poder continuar ajudando em algum tipo de interlocução em outras áreas, até além fora da América do Sul, como a gente chegou a fazer no Oriente Médio, de modo que o que foi feito, eu acho que é muito, o que não foi feito é infinito. A Secretaria Executiva da Unasul está descartada? Não tem, não creio, acho que não. Eu acho que, enfim, isso aí será resolvido da maneira que tiver que ser, mas eu não tenho isso como uma aspiração minha, de forma alguma. Ministro, muito obrigado aqui pela sua presença no programa Diplomacia. E se você quiser assistir ou mesmo copiar essa entrevista, entre em nossa página www.senado.gov/tv. E se quiser comentar a entrevista, o programa de hoje, escreva para nós, diplomaciatv@senado.gov.br. Até o nosso próximo programa.